Oi, pessoal, professor Anderson Moraes, estou trazendo a aula conjuntos numéricos. Deixa eu até deixar aqui esse lápis aqui. Bom, o objetivo dessa aula é compreender os diferentes tipos de números e suas classificações dentro dos conjuntos numéricos, reconhecendo suas propriedades e relações de inclusão, né? Primeira parte da aula, hein? Vou botar assim, é a introdução. Eu tenho os números foram inventados e são com a finalidade de contar, medir e representar quantidades. Com o tempo, diferentes tipos de números foram criados para resolver as novas situações. Eles formam os conjuntos numéricos, que se organizam de forma hierárquica, onde cada conjunto inclui o anterior. Tá? Vou explicar até um pouco melhor, mas nós temos aqui os conjuntos dos números naturais, representados pela letra N, números inteiros pela letra Z, os números racionais pela letra Q, os números irracionais, né, isso aí, conjunto dos números reais, para, finalizando aqui, tá? O que acontece? Eu quero te mostrar que o começo está aqui, nos números naturais. Os números naturais, pessoal, representados aqui pela letra N, eles têm a finalidade dos números serem usados para contar, finalidade de contagem, e eu começo pelo zero. E tem reticências ao final, tá? O número zero é considerado natural em grande parte das definições modernas. São infinitos que não possuem números negativos. Tá? Por quê? E tem esse detalhe aqui, não possui números negativos. Né? O que acontece? Aqui entra já o conjunto dos números naturais, que é a terceira parte da aula, e vai ser incluído os números negativos. Então, a definição é o conjunto que inclui números naturais, seus opostos, os negativos, e o zero. Então, aqui, os negativos aqui, menos 3, menos 2, menos 1. Ele tem uma reticência ao lado esquerdo e ao lado direito. Se a gente for comparar os números naturais, eles só têm a reticência ao lado direito. Então, há uma diferença. Nos números racionais, da letra Q, eles são números repartidos, tá? Lembrando que o A é o numerador, o B é o denominador, e eu também tenho os números decimais. Aqui, os decimais. Lembrando que eu tenho a parte inteira e atrás da vírgula a parte decimal. Aqui a parte inteira, a parte inteira e atrás da vírgula a parte decimal. Deixa eu só voltar aqui. Só vou deixar aqui a fração para deixar bem claro. São números que eu falo que são números quebrados, né? São números decimais. Existe a parte que é periódica. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, aqui não tem. A dízima periódica. Se você quiser uma aula só isso aí, deixa aí no comentário que eu faço isso só explicando. Tá? Esse número desse, quando é periódico, eu consigo voltar ele para a fração. Essa dízima aqui. Quando não é periódico, eu não consigo. Não há como voltar para a fração. Mas aí nesse caso aqui, ela se enquadra, né? Quando a dízima não é periódica, aqui, dos números irracionais, representados pela letra e conjunto dos números que não pode ser escrito como fração de números inteiros, tá? E aqui, pessoal, entra
principalmente a raiz quadrada não definida, que ela vai se transformar na dízima não periódica, o famoso π, que vai 3,14 mais alguns números. Qualquer número que vai desencadear na dízima não periódica, na decimal infinita não periódica, ela tem a reticência ao final. Ela vai pertencer aos números irracionais. Então, bom, em suma eu tenho os números naturais, do zero em diante, eu vou ter os números inteiros. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Os números inteiros são maiores, que vão sobrepor com a inclusão dos números negativos. Eu tenho as frações e os números decimais dentro do conjunto dos racionais, que vai sobrepor toda essa galera aqui. Ou seja, o número racional ele pode ser natural e número inteiro, dependendo das circunstâncias. Então, por exemplo, o número 5 ele é um número natural, o número inteiro e o número racional. Porque se eu fizer aqui a divisão de 5 dividido por 1, vai dar 5. Então, é classificado dessa maneira. E aqui separado, conforme eu disse, como a dízima é diferente, a dízima que não, o número que não pode ser escrito como fração possui representação decimal infinita não periódica. Então, nesse caso aqui da dízima não periódica, eu não tenho como retornar a fração, porque tem uma técnica que eu posso jogar a dízima periódica por fração. Como fazer? Aí eu tenho que separar um vídeo só para explicar. Mas voltando aqui, ó. Bom, eu já disse, né, que eu tenho esses três aqui formando uma equipe. Aqui o número racional ele vai ficar isolado. E eu tenho um conjunto, que eu vou falar dele agora, que é os números reais, que nada mais é do que o rei de todo esse pessoal. Os números reais, pessoal, ele é formado pela união dos números racionais e irracionais. Tá? Então, está aqui, ó, R igual Q, sinal de U, de união, irracional. Ou seja, aqui é bem resumido, eu tenho o número natural, o número inteiro e o número racional como o primeiro grupo, e eu tenho o racional isolado aqui, e esses quatro pertencem ao número real, aos números reais. Representação na reta numérica, então, tem essa parte também. Na reta numérica, os números naturais estão à direita do zero, os números negativos que estão sempre à esquerda. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Daqui para cá, os números naturais. Números negativos, sempre à esquerda do zero. Os números racionais preenchem os espaços entre os inteiros. Por exemplo, 1 sobre 2, só para vocês terem uma ideia, se eu fizer a divisão de 1 pelo 2, ele vai dar este número aqui, que é 0,5. Então, ele vai ficar aqui. Ou eu posso representar na inflação mesmo. Ou 0, ou... Aqui meu O não vai sair legal, né? 0,5.